Neste vídeo eu quero apresentar a você os vários tipos de herpes: a catapora ou varicela, o herpes zoster, o herpes oral e o herpes genital. A catapora, varicela ou cobreiro é causada pelo vírus varicela zoster. A vacinação contra a catapora deve ser feita em crianças. A primeira dose é aplicada aos 15 meses de idade e a segunda dose aos 4 anos. Caso o indivíduo não seja vacinado e não tenha a catapora, ele poderá, quando adulto, ser contaminado e desenvolver a doença. Só que aí, o mesmo vírus, varicela zoster, nos adultos, causa a doença chamada herpes zoster. Herpes zoster é a manifestação do vírus varicela zoster em adultos que não foram vacinados a tempo. Mas os indivíduos adultos que não foram vacinados podem ser imunizados em clínicas particulares. O outro tipo de herpes é o chamado herpes labial, causada pelo vírus herpes vírus simples tipo 1, HSV1. O herpes genital é causada pela variedade herpes vírus simples tipo 2, HSV2. Estes vírus contaminam 4 bilhões de pessoas no planeta, ou seja, metade da população do planeta está contaminada por esse vírus. E não existe ainda vacinas disponíveis contra eles. Ou seja, quem adquire pode fazer um tratamento para manter a doença sob controle, mas cura ainda não tem. E ainda não existem vacinas disponíveis, e até julho de 2022, quando esse vídeo foi produzido, as vacinas seguiam em estudo. Devido à prática de sexo oral, o herpes genital pode ser encontrado na boca, assim como o herpes oral pode ser encontrada na genitália de homens ou de mulheres. Estes vírus também podem ser encontrados na região anal, pela penetração anal e pela prática de sexo oroanal, ou seja, a estimulação do ânus utilizando-se da língua e dos lábios. Crianças não vacinadas podem desenvolver a catapora caso entre em contato com o vírus. Temos aqui então à esquerda a imagem de 3 crianças, mostrando que as vesículas se formam na pele e depois transformam-se em pequenas feridas que com o tempo desaparecem. Porém, quando um adulto não vacinado manifesta a herpes zoster, que é causada pelo mesmo vírus, a coisa é bem mais séria. Reparem que existem linhas onde a doença se manifesta. Essas linhas representam o direcionamento de nervos do corpo. Aí é uma doença séria, uma doença grave que atinge o sistema nervoso e exige um tratamento severo. Vemos aqui à esquerda manifestações do herpes oral e à direita manifestações de herpes genital. Mas, como já explicamos antes, estas manifestações de herpes que se apresentam na boca podem ser causadas pelo herpes genital. E essas manifestações de herpes que nós vemos aqui nos genitais podem ser causadas pelo herpes oral. Aqui no centro da imagem nós vemos a manifestação de herpes no palato, no céu da boca. Acima, manifestação de herpes na língua, no olho e depois nos órgãos genitais. É importante ressaltar que a pessoa, tanto no caso de manifestações de herpes na boca quanto nos genitais, o indivíduo só é contaminante quando existem estas vesículas, quando essas feridas estão presentes. Fora disso, quando ele não está apresentando as vesículas, ele não é transmissor de herpes. É importante saber que para herpes oral e herpes genital não existe tratamento que cure. O tratamento é paliativo
para reduzir os sintomas causados pela doença, mas ainda não existe cura para herpes. De que maneira podemos nos prevenir em relação ao contágio pelo vírus do herpes? O uso de preservativos nas relações sexuais permite uma proteção parcial contra o vírus do herpes, já que o contágio pode ocorrer de muitas formas. Por exemplo, mesmo que o indivíduo esteja usando preservativo, no contato oral, no beijo e também no contato anal, poderá haver a infecção. Uma medida importante é evitar o contato com as feridas ativas do herpes pelo beijo na boca ou por contato sexual, pois a secreção dessas feridas apresenta uma grande concentração de vírus. Para o vírus do herpes oral e genital, não existe vacina, como já dissemos, e a redução no número de parceiros ou parceiras reduz a probabilidade de contaminação. É muito importante que você saiba todas as possibilidades de cuidados que você deve ter para fazer a prevenção às infecções sexualmente transmissíveis. Nós vamos agora mostrar tudo ou quase tudo que você precisa saber para evitar as infecções sexualmente transmissíveis. Uma das maneiras de se evitar as infecções sexualmente transmissíveis é pela abstinência de sexo interpessoal. Abstinência quer dizer simplesmente não praticar. Sexo interpessoal é fazer sexo com outra pessoa ou com outras pessoas. Mas isso é possível? Sim, quando a pessoa se masturba, ela não está praticando sexo interpessoal. A abstinência pode ser preferencial ou circunstancial, quer dizer, por preferência da pessoa ou por uma circunstância na qual a pessoa se encontra. Por exemplo, pode ser porque a pessoa considera que ainda não é hora. Pode ser que é porque a pessoa não tenha, no momento, um parceiro ou parceira fixa. Pode ser ainda por motivos religiosos ou por não se interessar por atividades sexuais. As pessoas que se encontram nesta circunstância são consideradas pessoas assexuadas, sem interesse pelo sexo. Ou pode ser ainda porque a pessoa prefere se masturbar. São os autossexuais, aqueles que se satisfazem sozinhos e consideram que para eles está tudo bem. Sua parceria sexual mais segura é você mesmo ou você mesma. Em situações de abstinência de sexo interpessoal, a masturbação é uma boa opção para aliviar a tensão sexual, além de proporcionar outros benefícios físicos e emocionais. Masturbar-se é fazer amor com você mesmo ou com você mesma, mas cuidado! Você pode adquirir ISTs beijando na boca, compartilhando roupas, toalhas, agulhas, seringas e o arguile, por exemplo. Estas são as principais providências que podemos tomar para evitar as infecções sexualmente transmissíveis. Uma delas, bem simples, muito prática, porém nem sempre confiável, é a monogamia mútua. Ou seja, formado um casal, este casal tem um pacto de fidelidade e eles se comprometem a, em hipótese alguma, manter relações sexuais com outras pessoas. Bem, nesse caso, em relação a IST, não há maiores preocupações em usar camisinha, por exemplo, não seria necessário. Porém, devemos lembrar que o uso da camisinha também é importante para evitar uma gravidez indesejada. O uso de preservativo masculino ou feminino em todas as relações sexuais é uma providência que deve ser seguida sempre. E recomendo principalmente às moças, às mulheres, que não aceitem as solicitações de praticar o sexo sem preservativo. Alguns homens usam um monte de argumentos
para justificar essa solicitação, apelando para a confiança. Você não confia em mim? Qual é o problema? Você está escondendo alguma coisa de mim? Olha, se não for com você, eu vou fazer com outra. Se os argumentos do seu parceiro forem para esse lado, a melhor coisa que você tem a fazer, o mais rápido possível, é trocar de parceiro. Esta não é uma pessoa de confiança, porque se ele faz isso com você, ele faz com outras pessoas também. E isso sempre vai colocar você em risco. É muito bom também, sempre que possível, que ambos tomem banho antes e depois da atividade sexual. A redução do número de parceiros e parceiras sexuais também é uma medida importante. As pessoas que têm muitos parceiros variados estão sempre se expondo a contrair infecções ou infestações sexualmente transmissíveis. É importante também tomar as vacinas disponíveis, como a do HPV e da hepatite B. Também é muito importante fazer a testagem regular para o HIV e para outras infecções sexualmente transmissíveis, assim como para as hepatites virais. Existem duas providências que são particularmente importantes, especificamente em alguns casos. Uma é chamada profilaxia pós-exposição. O que é a profilaxia pós-exposição? É tomar medidas de prevenção após a exposição que possa ter levado a pessoa a ter contraído uma infecção sexualmente transmissível. Por exemplo, a pessoa vai para uma balada, passa da conta, bebe demais e aceita fazer sexo sem camisinha. Ela poderá tomar uma medicação específica que deve ser tomada de 2 horas após a relação sexual a até 72 horas após a relação sexual, e esta medicação vai então fazer a profilaxia, vai evitar que a pessoa desenvolva infecções sexualmente transmissíveis. Pode acontecer também, no caso da profilaxia pós-exposição, que esse contato tenha sido por motivo de abuso, no estupro, por exemplo. Então, sempre devem ser tomadas essas medidas. E no caso do estupro ou do abuso, a mulher também deverá tomar uma medicação abortiva para evitar que haja continuidade de uma gravidez indesejada. A outra é a profilaxia pré-exposição. Esta é muito específica e nós vamos falar um pouquinho mais dela logo adiante. E aí é uma medicação que a pessoa deve tomar diariamente sem nunca falhar. Uso diário obrigatório. Mas a profilaxia pré-exposição não é para todo mundo. A profilaxia pré-exposição ao HIV é um método de prevenção à infecção pelo HIV. A PrEP não é para todas as pessoas. Ela é indicada para aquelas pessoas que têm o maior risco de entrar em contato com o HIV. Você deve considerar usar a PrEP se fizer parte de uma dessas populações: gays e outros homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, trabalhadores e trabalhadoras do sexo. E além disso, se você frequentemente não usa camisinha em suas relações sexuais, tem relações sexuais sem camisinha com alguém que esteja HIV positivo e que não esteja em tratamento, e faz uso repetido da profilaxia pós-exposição ao HIV. E ainda, se você apresenta episódios frequentes de infecções sexualmente transmissíveis. Isso significa que você não toma as outras medidas de prevenção.